Oi pessoal, a gente está aqui com mais um vídeo do vlog Mediários e hoje a gente decidiu falar um pouco da nossa trajetória do vestibular até a nossa aprovação na faculdade. E a gente decidiu falar sobre isso porque vocês também estavam pedindo nos comentários, perguntando como que a gente passou, dicas de vestibular. Então a gente vai começar falando um pouco da nossa história, né? Cada um vai contar um pouquinho, né? Que a gente veio, a gente estudou. Então eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu sou aqui de São Paulo mesmo. Eu sou de Barueri, que é uma cidade próxima aqui da Grande São Paulo. Eu estudei no ensino médio numa escola pública lá da cidade, que é o Instituto Técnico de Barueri. E lá o ensino médio era integrado a um curso técnico e eu fiz junto com a administração. Então eu não tinha uma grade muito comum, assim, eu tinha as matérias básicas do ensino médio, mas elas eram um pouco reduzidas, e eu tinha também as matérias técnicas, né? Então eu tinha, sei lá, recursos humanos, história da administração, gestão de qualidade, coisas assim. Foi bem legal para eu conseguir ter uma noção de mundo, assim, eu pensava em medicina antes, mas não era uma certeza. Mas quando eu fiz o ensino médio, eu decidi que eu não queria fazer nada relacionado à administração. Não gostei. Não iria me encontrar trabalhando assim no escritório. Eu falei, não quero isso pra minha vida. Aí, durante os 3 anos, eu não conseguia assim, estudar muito para vestibular. Eu sempre pensava, lia bastante livros do vestibular também, mas nunca foi uma coisa que eu peguei para estudar sério. Porque eu também tinha que fazer estágio, tinha várias coisas para fazer na faculdade, na escola, né, o TCC. Então, eu não me dediquei tanto ao vestibular. Mas eu ia pensando, pesquisando sobre diversas áreas. Eu gostava de medicina porque eu achava uma profissão bonita, uma coisa assim, gostava. Mas eu pensei em outras coisas também. Comecei a pensar em fazer nutrição, que eu achava legal. Depois eu já pensei em fazer engenharia, mas tudo eu pesquisava e na internet não gostava. Não. Aí eu decidi que seria medicina mesmo, ainda no ensino médio. Então, quando eu terminei, eu prestei também no 2º ano como treineiro, só pra ver. No 3º ano eu prestei o vestibular pra medicina, mas eu sabia que eu não ia passar, né, porque eu não tava estudando muito. Mas aí quando acabou o ensino médio eu já fui procurar um cursinho, porque eu queria me dedicar só ao vestibular. Daí lá perto de casa tem um cursinho pequeno, que é Objetivo. Daí eu fiz lá. Eu fiz 2 anos de cursinho até eu passar no vestibular. Eu vou contar um pouquinho como que era essa fase do cursinho, que acho que é que mais vocês vão querer saber, assim, né? Como eu estudava. No 1º ano de cursinho, eu não sabia muita coisa, né? Porque o ensino médio tinha essas matérias, como eu falei, mais técnicas, então diminuía a grade do ensino médio. Então eu tive que aprender muita coisa, assim, de física, que eu não tinha tido, matemática, química. Então foi bem, assim, um ano para eu aprender bastante coisa. E eu me dediquei muito a essas matérias, só física, química e matemática, basicamente, assim. Não só, né, mas bastante. Eu treinei, li livros, treinei redações e tal, mas não era, assim, super dedicada. Eu fazia cursinho de manhã, aí como era perto de casa eu voltava pra casa. Aí, sei lá, eu ia almoçar, daí eu tava meio cansada, daí eu deitava e falava, vou ver um pouco de TV, e ficava. Daí eu estudava, assim, umas 2 horas, 3 horas no máximo, daquelas matérias que eu não sabia muito. E foi basicamente isso, assim, eu fazia os simulados, tirava várias dúvidas, então eu aproveitei pra aprender essas matérias, como eu falei. Mas daí, no final do ano, eu prestei os vestibulares, mas eu não senti que eu estava preparada ainda. E eu prestei aqui de São Paulo todos, né? E prestei também FAMEMA, que é do interior de São Paulo, e prestei do Rio, que é a Federal Fluminense. Não sei porquê, eu comecei a pesquisar e queria prestar uma em outro estado. Aí eu falei, vou prestar no Rio. Meus pais não gostaram muito, mas eu prestei. Aí no final, né, desse tempo, eu acabei passando aqui em São Paulo na Santa Casa, que é a 2ª opção para quem presta medicina USP, né? E passei na FAMEMA, que é do interior, Marília, e passei na do Rio. Só que daí foi um super dilema na minha vida.
Porque eu não sabia se eu... Meu sonho sempre foi prestar medicina, USP, né? Então, eu não sabia se eu ia conseguir estudar em outro lugar, se eu ia ser feliz. E também ia ter a questão de morar longe. E eu nunca tinha saído de casa. Eu tinha, o quê? 17, 18 anos. E meus pais também não queriam. Daí eu acabei desistindo dessa ideia de estudar fora, de estudar em Marília e no Rio. E daí, como eu tinha passado na Santa Casa, foi um estímulo para eu continuar estudando e falar, se eu cheguei tão perto, né, eu vou conseguir. Daí eu fiz mais um ano de cursinho, mas foi muito difícil para mim, porque eu pensava, nossa, já passei, o que eu tô fazendo aqui no cursinho, não quero mais. E aí eu, no começo do ano, tava um pouco mais, assim, não sei, perdida, desse segundo ano de cursinho. Mas eu percebi também que eu podia ter melhorado muito os meus estudos, porque eu não tinha me dedicado tanto, né, como eu falei, eu ficava vendo muito TV, descansando. Eu não super me dediquei. Daí nesse segundo ano eu falei, então, pra eu me dedicar, eu vou ficar só no cursinho. Lá tinha sala de estudos, então eu ia pro cursinho de manhã, assistia as aulas, aí eu levava uma marmitinha, comia por lá mesmo, e daí ficava a tarde toda lá. Daí eu organizava, cada dia de semana eu estudava algumas coisas, eu procurava estudar as matérias que eu tinha tido no dia, às vezes eu não conseguia fazer isso, mas eu sempre tentava organizar uma rotina de estudos não tão pesada pra mim, porque mesmo assim eu me comprometendo a estudar bastante, eu não conseguia estudar muito tempo. Então, eu tenho umas dicas que eu até escrevo lá no meu blog, mas depois a gente pode gravar um vídeo falando mais, mas eu fazia assim esse horáriozinho da semana. E deixava o final de semana, sábado principalmente, pra eu pegar as coisas que eu tinha dúvida ou revisar. Enfim, daí eu ficava lá o dia inteiro, daí umas 6 horas eu ia pra academia, que era a CM, que era logo em frente ao cursinho. Então eu fazia uma atividade física porque me desestressava um pouco. Aí eu acho que é bom também, pra quem tá fazendo passando por essa fase, ter algum meio de você relaxar. Não pode ficar muito imerso naquilo, porque faz até mal, eu acho. Você fica estressado, você fica mal, chegando no final do ano você tá muito cansado. Desgastado, né? Então essa era uma coisa boa, que eu gostava. Aí eu fazia uma atividade e depois voltava pra casa. Eu voltava tarde, só tomava banho e dormia. Aí eu fiz isso, e final de semana eu ia lá de sábado só, estudava de manhã, tinha um reforço de medicina, mas eu acabava não assistindo as aulas, porque eu tava meio enjoada de aula. Daí eu ficava lá na salinha estudando e tirando dúvida. Aí à tarde tinha simulado. Era mais ou menos essa rotina. Aí domingo eu não estudava, era raro o dia que eu estudava. E o bom de eu ter pelo menos pensado no ensino médio no vestibular foi que eu já tinha lido a maioria das obras. Então eu não precisei me preocupar tanto com isso, com ler os livros durante o cursinho. Então eu podia ler outras coisas também, que eram outra forma que eu tinha pra desestressar. Então eu li livros, todo mundo lá lendo, sei lá, Capitães da Areia, e eu tava lendo outros livros, e foi muito bom, eu gostei. Assim, então foi uma outra forma que eu tive de não ficar tão mal, assim, tão estressada. Então eu fiz isso por um ano, me preparando mais pro vestibular e tudo mais. E daí quando chegou a época das provas, eu já estava mais segura, assim, eu sabia que eu tinha feito o melhor, assim. No primeiro ano do cursinho eu sabia que eu não tinha feito o melhor. Não tinha me preparado, me organizado, então nesse ano eu estava mais tranquila quanto a isso. E, enfim, eu sempre ia pra prova, assim, eu tava um pouco nervosa internamente, mas não era uma coisa assim demais, muito nervosa. Eu tentava pensar que não era de verdade, assim, não, só vou fazer a prova, mas, né, é difícil. Eu acho que esse momento da prova é meio crítico também. As pessoas estudam um dia, ficam nervosas, isso é muito difícil. Daí até é um treino pra vida, assim, né, essa época do vestibular, pra gente aprender a se controlar, a se conhecer emocionalmente. Então, depois chegou o momento das segundas fases, eu já estava um pouco mais confiante, porque eu tinha muito medo da primeira fase, questão de nota de corte, e não consegui fazer a segunda fase, e questões dissertativas também eu gostava mais. Então eu fui mais tranquila. Fiz as segundas fases, e depois foi aquele período meio tenso de esperando resultados, que é muito difícil, a gente fica muito ansiosa todo dia, ficava clicando desde as 7 da manhã, assim. Desde quando eu acordava, dando F5 lá na página. Então quando eu passei aqui na Medicina USP, eu fiquei muito feliz, assim, indescritivelmente feliz.
Foi muito legal. Nem acreditei, né? Foi emocionante. E senti que valeu muito a pena todo aquele esforço, ter passado por aquelas dificuldades de vou para fazer faculdade interior, não vou, faço mais um ano de cursinho ou não. E agora eu vou contar um pouquinho da minha trajetória até a aprovação no vestibular, né? Então, eu sou de São Paulo, eu nasci aqui, mas eu fui muito cedo morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a minha mãe e com meu pai. Então eu estudei minha vida inteira lá, eu fiz ensino fundamental lá, eu fiz ensino médio lá. O ensino médio eu fiz em uma escola particular, que era uma das melhores da cidade. Era até que bem voltada para o vestibular, só que era um preparo meio genérico, não era específico para as universidades de São Paulo, era mais para o Enem e para o próprio estado, né, Mato Grosso do Sul. E durante o terceiro ano, principalmente, né, veio aquela pressão de escolher uma carreira, né, de escolher para qual curso você vai prestar o vestibular. E eu era muito confuso em relação a isso. Eu tinha pensado em tudo, todas as opções que vocês podem imaginar, eu tinha pensado em fazer. Já pensei em fazer direito, já pensei em fazer engenharia, já pensei em fazer letras, música, medicina inclusive, né, durante o terceiro ano. Só que eu não conseguia decidir, não conseguia me enxergar realmente fazendo nada daquilo. Mas, como eu tinha que escolher alguma coisa para prestar no final do terceiro ano, eu acabei optando por engenharia. Eu prestei as provas, até passei em engenharia e cheguei a fazer a matrícula, inclusive, na faculdade em engenharia. Quando eu estava procurando lugar para morar, porque eu tinha passado em São Carlos, então no interior de São Paulo, como eu não tinha família lá, eu estava procurando lugar para morar, né? Começou a bater um desespero em mim, que eu não sabia se era aquilo mesmo que eu queria fazer, se eu queria arriscar fazer aquilo, ou se eu preferia parar um pouco para pensar direitinho, né, no que eu queria fazer. No final, depois de muito pensar, conversar com a minha mãe, conversar com a minha família, eu resolvi não entrar na faculdade e ficar mais um tempo pensando direitinho no que eu queria fazer. Foi uma decisão muito difícil, assim, porque quando você passa numa faculdade, acaba sendo uma pressão, né, de você escolher se vai fazer ou não. Mas eu optei por não fazer. E eu fiquei um semestre só em casa, assim, pensando no que fazer. Foi um período meio angustiante, assim. Minha mãe não gostava de me ver não estudando, não indo ou para a faculdade ou para o cursinho, que seja. E ela queria que fizesse alguma coisa. Eu falei, mãe, eu não sei o que eu quero fazer. Eu sei que a faculdade eu queria fazer em São Paulo, porque acho que as faculdades de lá são melhores que as daqui. Então eu gostaria de estudar por lá. Então ela falou, já que você quer estudar por lá, vai pensando no que você quer fazer, mas vai fazer cursinho lá. Porque pelo menos assim você vai se acostumando com a cidade, ver se você quer morar por lá mesmo, ver se as faculdades são boas mesmo, ver se é isso que você quer. Então na metade do ano, no segundo semestre, né, eu vim aqui para São Paulo e fiz um semestre de cursinho. Eu não conseguia me concentrar nos estudos, assim, propriamente dito, estudar. Porque eu estava muito confuso ainda. Mas apesar de eu não ter conseguido aprender muita coisa em relação à matéria, em relação a estudos, foi muito bom para eu adquirir um autoconhecimento, eu pensar direitinho naquilo que eu queria. E foi então que eu decidi medicina. Mas pro final do ano, quase, pra falar a verdade, quase na época da inscrição pro vestibular, assim, eu decidi medicina. E como eu não tinha me preparado direito durante o ano, eu fiquei aquele um semestre sem estudar, e depois no semestre que eu entrei por cursinho eu não consegui estudar direito, eu sabia que eu não estava preparado o suficiente para passar em medicina, mas eu prestei mesmo assim, né? E eu acabei não passando, mas apesar de não ter passado, eu estava feliz porque eu tinha decidido o que eu queria fazer de fato. Então no segundo ano de cursinho, eu já fui bem mais focado, eu já sabia que eu queria medicina, então eu fui focado para estudar direitinho, né? Para poder me preparar o suficiente para passar em medicina. Então eu entrei no cursinho Anglo. Eu tinha aula das 7 da manhã até 1 e pouco da tarde, mais ou menos. E agora falando um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia. Eu ia pro cursinho de manhã, voltava para casa, chegava mais ou menos umas 2 da tarde. Eu morava e ainda moro com a minha avó, e que foi muito legal, né? Ajudou muito a transição de se mudar de Campo Grande para São Paulo, que o estilo de vida é muito diferente, né?
Então ela deu uma grande força assim, nessa transição. Então eu chegava em casa, eu almoçava vendo TV para otimizar tempo, né? Eu depois disso descansava um pouquinho e eu estudava alguma coisinha do dia, né? Eu não conseguia estudar por várias horas seguidas, assim. Eu sempre tive problemas para ficar estudando direto, assim, por longos períodos de tempo. Mas, que nem a Bianca falou, acho que o cursinho é um período de autoconhecimento. É muito importante isso, né? Você saber seus limites, você adquirir sua própria estratégia de estudos, né? É uma lição que você pode levar até pra vida, né? Esse aprendizado. Então eu sabia que eu não conseguiria estudar por muito tempo seguido. Então eu escolhi algumas coisas pontuais para estudar. E também, como a Bianca disse, eu acho que é muito importante você ter um momento de lazer para você, né? Se você ficar só no estudo, você pode acabar se desgastando demais, né? E até ser ruim para você no futuro, quando chegar a hora das provas. Então, além de estudar durante a tarde, eu sempre eu fazia intervalos para tocar música, para mexer um pouquinho no computador. Claro que não pode ser muito, senão você acaba se desfocando, mas eu tocava música, ouvia música, eu lia um pouquinho, que a Bianca falou, lia bastante livros sem ser de vestibular até. Eu também tinha dias que eu ia, sabe, pra Avenida Paulista passear, assim, em livrarias, eu adorava ficar em livrarias, ainda amo ficar em livrarias. Então é importante você ter esse período pra você descansar um pouquinho a cabeça, né? Daí quando você volta pros estudos, você até rende mais, né? Porque você tá mais descansado, você tá com mais disposição do que se você ficar arrastando por várias horas, mas não render, né? Então acho que foi isso, eu fiz isso durante o ano, eu consegui até que levar bem em termos de cansaço. E chegou a época das provas, eu prestei para todas as públicas em São Paulo. Eu resolvi não prestar particular porque eu não ia ter dinheiro para pagar, assim, então eu fiz só pública. Eu consegui passar para a segunda fase de algumas delas e daí voltei pro cursinho, fiz a preparação específica para a segunda fase. E que nem a Bianca falou, eu acho que você passar para a segunda fase dá bastante confiança, né? Você saber que tá dando certo o que você está fazendo, né? Eu também tinha medo da nota de corte, essas coisas assim. Então, quando eu passei para a segunda fase, eu comecei a pensar, acho que pode dar certo mesmo, né? Acho que é possível que dê certo. Então, eu fiz as provas da segunda fase, que são questões diferentes, né? Mais dias. E daí foi só esperar o resultado, né? Aquele momento de tensão. Eu voltei para Campo Grande e para esperar os resultados lá. Daí tava, que nem todo mundo faz, né? Eu fiquei lá atualizando F5 no computador o dia inteiro, desde que acordei. E quando vi o meu nome nem podia acreditar, né? Nossa, é demais a sensação, assim. E que nem a Bianca disse, vale muito a pena. Quando você vê que você conseguiu ser aprovado onde você queria, você esquece que você fez 2 anos de cursinho, você esquece os choros que você teve, né? Todo o cansaço, porque valeu a pena. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente quis contar um pouco para vocês da nossa trajetória. A gente vai continuar postando vídeos, né, de vestibular. A gente sabe que grande parte das pessoas que estão nos assistindo estão nessa fase, né, de vestibular. Tem muitas dúvidas, então a gente vai continuar fazendo bastante vídeo sobre esse tema, né? A gente vai tentar gravar um vídeo sobre dicas de estudo, né, mais específico para estudo, estratégia de prova, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Continuem comentando, dando sugestões, inscreva-se no canal e muito obrigado.